Boa noite a todos. Hoje, dia 5 de outubro de 2023, às 19h08, a Comissão Permanente de Obras e Serviços e Bens Municipais, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento Solo, composta pelos vereadores Gerson Teixeira Silvério, presidente, Wander Lopes Pedroso, relator, e Sandra Kennedy Viana, secretária, dá início à audiência pública para discutir o tema câmeras de monitoramento na cidade e multas geradas. Quero aqui agradecer a presença de todos. Primeiramente, aqui a presença do vereador Beto, vereador Tatu, vereadora doutora Inês, vereador Dito Castro. Quero aqui também agradecer a presença também do diretor jurídico Marco Aurélio e o diretor aqui de trânsito Cláudio Bolsonello. Quero aqui também agradecer a presença do setor aqui do Everton, também do trânsito, Luiz, que está aqui, o Alfredo de comunicação, Silvio Moraçal aqui do jurídico, e a todos aqui, em nome aqui de Sidney, quero agradecer a presença de todos os munícipes que estão aqui e que também estão assistindo via web. Quero aqui, primeiramente, colocar aqui a composição de como nós vamos estar trabalhando aqui nessa audiência. Primeiramente, eu vou dar a palavra aqui para o relator da casa, Wander Lopes. Segundo, a nobre vereadora Sandra Kennedy. Por fim, vou dar a palavra para o Dr. Marco Aurélio e, por fim, o Cláudio Bolsonello. E depois nós vamos abrir aqui para as perguntas, ok? Então, eu passo a palavra aqui para o nobre vereador Wander Lopes. Boa noite a todos. Presente, boa noite aqui à mesa, nosso presidente Gerson, Sandra. Gerson, eu gostaria de passar direto para eles primeiro, para eles fazerem a explanação deles, depois a gente entra no quesito das perguntas e aí acho que fica mais fácil. Tá, eu por enquanto estou tranquilo. Pode passar para a Sandra, então, se quiser fazer uma introdução. Depois eu entro nas perguntas. A palavra à vereadora Sandra Kennedy Viana. Obrigada, presidente. Acho que foi bem acertada a decisão da comissão. Quando apresentei ao presidente, imediatamente ele, o vereador Wander, ia propor no mesmo dia a audiência para conversarmos sobre o tema. Porque quando o munícipe corretamente nos provoca, está certo, mas nós precisamos, às vezes, procurar o diretor, conversar com ele, e quando isso não resolve, ou não se esclarece, ou precisa redefinir, a audiência pública é um grande instrumento. Dessa forma, eu cumprimento meus colegas vereadores, cumprimento Marco Aurélio e Cláudio Bolsonello, os diretores gerais da Prefeitura, cumprimento os outros técnicos e dirigentes da Prefeitura aqui presente, cumprimento o Jefferson Pécori, que estou vendo aqui, acabou de chegar, nosso presidente do meu partido, e cumprimento de forma muito especial todos e todas munícipes que estão aqui nessa noite. A palavra vai ser com vocês. E o que é que, e termino, senhor presidente, com essa frase, o que me provocou a propor a audiência? Desculpa. Primeiro, por a gente ter ouvido o prefeito, o senhor Nilton Hirota, e todas as vezes que o colega também, capitão Renato, se pronunciou, é um grande entusiasta. Desculpa, um minutinho. Um grande entusiasta do projeto, os dois sempre falaram a mesma coisa. As câmeras de monitoramento não gerarão multa, não serão usadas, subsídio, portanto, as imagens não serão usadas para gerar multas. Isso foi falado pelo prefeito em redes sociais, e esta Câmara, se eu não estou cometendo injustiça, talvez através do capitão Renato, não sei se mais algum colega, repetiram essa mesma informação. E é isso que eu não sabia responder para quantos e quantas de vocês que estão aqui ou estão nos acompanhando nos perguntaram. E esse é o
o tema que nós vamos tratar, acho que é bastante importante. Muito obrigada pela oportunidade. Com a palavra o doutor Marco Aurélio. Presidente, podemos inverter a ordem? O Cláudio fazer uso da palavra inicialmente e eu complemento na sequência? Concordo. Como eu fiquei sem voz, eu tenho que completar a frase, não ficou sem sentido. Como foi falado pela autoridade, prefeito municipal, que não seria usado para gerar multa, eu não consegui terminar a frase, eu estava com um problema aqui com a garganta para poder falar. Mas as multas estão sendo geradas, e essa é a conclusão da frase que eu preciso dizer, por isso acho que a Câmara fez muito bem, a nossa comissão, de chamar para entender o que é que está acontecendo diante de uma contradição do que foi proposto. Muito obrigada. Com a palavra o diretor Cláudio Bolsonaro. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Gerson, vereadora Sandra, Wander Lopes, Beto, Tatu, doutor Inês, vereador Dito e ao público presente aqui nessa audiência. Tá? Bem, esse projeto de monitoramento é um projeto do prefeito, já do início da gestão, tá? Que, como a gente colocou em prática agora, colocamos em prática agora. O sistema de monitoramento, ele teve início no dia 10/4, com a implantação, tá, das câmeras de monitoramento em todo o município. São um total de 90 câmeras. São câmeras fixas, ou seja, são câmeras que ela pegam toda a via, tá? Toda a via, ela fica filmando 24 horas toda a via. Nós temos as câmeras PTZ, ou seja, são câmeras em pontos estratégicos do município, que elas têm 360 graus, tá? Que elas ficam girando 360 graus, ou seja, ela já tem um tempo determinado de 15 segundos, digamos, se é uma via de cruzamento de 4 ruas, ela fica 15 segundos em cada um, ou caso o central de monitoramento, que fica lá no quartel, eles necessitem, através de um joystick, eles fazem a fiscalização através dela. Para vocês terem uma ideia, ela tem um alcance de cerca de 500, 600 metros. Então, quer dizer, uma câmera que está instalada em frente à prefeitura, ela vai alcançá-la, digamos, até lá as lojas Americanas, por exemplo. E depois nós temos as câmeras LPR, né? Ou seja, são aquelas câmeras que fazem o monitoramento de todas as placas, de todos os veículos que adentram dentro do município. Rapidinho. Está dentro dessas 90. Isso. Então, todas elas dentro desse quantitativo, tá? Do quantitativo. Então, essas LPR, elas fazem a leitura de todas as placas dos veículos que se adentram dentro do município, tá? Né? Tá. Então, e essas câmeras, elas estão com a central de monitoramento dentro do quartel. Então, a central de monitoramento fica dentro do quartel e durante 24 horas tem acompanhamento dos policiais. Então, eles fazem o monitoramento e o acompanhamento de tudo isso. Tá? Se vocês verificarem, em todos os postinhos, tem uma plaquinha onde diz a resolução do CONTRAN 909, que autoriza a fiscalização do monitoramento. Tá? Né? Aí o questionamento, questão das multas. Né? Todo avanço de sinal, as câmeras, elas tiram uma foto, essas fotos vão para um painel que está lá dentro da sala de monitoramento, no quartel, tá? E os policiais, que a prefeitura tem um convênio com a PM, e a PM tem autorização e pode multar em nome da prefeitura. A multa vem em nome da prefeitura, mas quem faz essa autuação é a PM, tá? Por ela tem um convênio junto com a prefeitura, tá? Então, como eu falei, as fotos aparecem lá, tá no sistema. Os policiais que têm fé pública, são agentes públicos e têm fé pública para isso, eles ainda, além das fotos, eles fazem um confere do vídeo para verificar se realmente ocorreu a infração. Então, quer dizer, só após essa verificação da PM que aí eles acabam lavrando a multa, né? Tá? Então, quer dizer, o avanço de sinal, muitos questionam, o avanço de sinal, você está colocando em vida, com risco de vida, você e um outro transeunte ou qualquer outra pessoa. Então, quer dizer, é uma infração gravíssima e tem que ser respeitado. Então, quer dizer, isso é a que a PM está lavrando multa, somente nesses casos. E aí, esporadicamente, se tiver outro incidente, eles acabam lavrando multa.
A imagem também, elas são utilizadas para segurança pública. Tá? Então, quer dizer, 24 horas por dia, a PM está acompanhando o que acontece dentro da cidade, quais ocorrências, né? Tá? Só para a gente passar uma situação de estatísticas. Em 2021, nós tivemos um acidente com óbito em registro. 2022, nós tivemos 5 acidentes com óbitos. Inclusive, um foi lá no jardim, em frente ao Jardim Paraná, onde um motoqueiro acabou atropelando uma senhora, uma professora, e ela veio a óbito. Então, quer dizer, excesso de velocidade junto com imprudência acabou acarretando a perda de uma vida. Tá? E agora, em 2023, infelizmente, nós tivemos mais um óbito, há cerca de um mês, mais ou menos. Foi um atropelamento às 2 e pouco da madrugada, ali na região do Daeço, perto do Altaneira, ali embaixo. Veio a óbito uma pessoa. E graças às câmeras de monitoramento, foi conseguido localizar o veículo que atropelou. E aí a civil, a polícia fez a localização do indivíduo e a parte jurídica está cuidando. Então, quer dizer, as câmeras de monitoramento, elas não estão aqui para penalizar ninguém. Nós estamos aqui para a questão de segurança minha, de vocês, dos seus familiares, de todos. Infelizmente, uma pequena parcela, ou por descuido, ou por pressa, acaba cometendo a infração de atravessar no sinal vermelho. O nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é educar, para que isso não ocorra, né? E a intenção é que diminua-se o quantitativo de multas. Significa educação. Porque a prefeitura, em vários anos, a secretaria sempre faz questão de conscientização, né? Mas é necessário que o cidadão tome um cuidado, porque está colocando em risco a sua vida e dos demais. Então, o objetivo nosso aqui não é, como dizem, uma fábrica de multa, em hipótese nenhuma. É segurança de todos, tá? Apesar que há o questionamento. Tudo bem, tá? Deixa eu passar para outros dados aqui, por gentileza. Tá? É a questão de acidentes não fatais. Só para ter uma ideia, em 2022, nós tivemos 210 acidentes dentro do município. Esses 210 são acidentes que foram feitos boletim de ocorrência. Mas a gente sabe que é muito maior, que muitos acidentes não têm boletim de ocorrência, então não entra para essa estatística. Graças a Deus, não teve nenhuma vítima fatal nesse aí, exceto aqueles que eu passei. Já em 2023, esse ano, nós estamos com um total de 176 acidentes, todos eles com boletim de ocorrência. Tá? Aí tem outra questão da utilização das câmeras, né? A questão da segurança, né? Só para relatar, a Polícia Militar passou para nós uns dados, por exemplo, de roubos. Roubo é aquela situação que a pessoa é tomada algum bem à força, tá? No centro da cidade. Em julho de 2022, eles estão falando só dos últimos 3 meses. Julho de 2022 teve 3 roubos. Julho 23, 1. Agosto de 2022, 1. Agosto desse ano, nenhum. Setembro de 2022, tivemos 2. Setembro de 2023, 1. Agora a questão de furtos, tá? Isso no centro da cidade. Julho de 2022, nós tivemos 36. A partir de julho, que foi implantado a câmera de monitoramento, caiu para 21. Agosto de 2022, teve 62 furtos. Agosto de 2023, tivemos 38. Setembro de 2022, teve 50. Setembro de 2023, tivemos 44. Então, quer dizer, só o fato de ter colocado as câmeras de monitoramento já reduziu drasticamente, graças a Deus, a questão de furtos no centro da cidade. Tá? Outra situação, né, a questão das notificações por avanço de sinal. Tá? Temos um quantitativo que 30% desses avanços de sinal são feitos por motos. Pessoal, a gente imaginava que talvez fosse mais, mas não são só 30%. E desses 30%, tem uma proporção aí de, no mínimo, uma grande parte tem 4, 5 infrações. Tá? E os demais 70% são veículos que levaram as notificações. Tá?
Aí me questionaram sobre a questão de receita, dos recursos, das multas, para onde vão, né? Então, todos os recursos oriundos de multas, eles só podem ser gastos, são uma fonte específica, em recursos para o trânsito, ou seja, conscientização, sinalização, construção de quebra-mola ou possível instalação de semáforos, como a vereadora Sandra me falou hoje. Então, quer dizer, esses recursos que são oriundos de multas, eles só podem ser utilizados nessas situações, tá? Bem, aí o cidadão recebeu uma multa, ele tem o direito de entrar com recurso, tá? Ele pode entrar com recurso, vai fazer um recurso, ele vai ser protocolado na secretaria, e a partir do momento que chegou o recurso, a junta que faz a apuração, ela vai conferir a imagem realmente se passou ou não. Caso não tenha passado, porque a junta tem acesso às imagens que estão lá no quartel, não tenha passado, então essa multa será cancelada. Mas eu acredito na fé pública da PM, eu acredito que os policiais estão lá cumprindo o seu dever e, através das imagens que ele tem, eles não podem prevaricar de deixar de autuar quem esteja cometendo infração. Como disse o coronel, a segurança pública envolve um todo, inclusive o avanço de sinal, que é um dos maiores índices de acidente. Quem não lembra ali em frente, na Joaquim Marques Alves, ali no semáforo da Sinfone Costa, se não me engano, o ano passado teve um veículo que tombou. Aí teve outro que bateu e veio a tombar em frente ao Banco do Brasil. Tudo isso, questão de excesso de velocidade e imprudência, né? Eu entendo que a população em registro estava com um período muito longo sem ter fiscalização de trânsito, né? Porque a PM, inclusive, não tinha um convênio, foi assinado o convênio no final do ano, né? Eu entendo isso, né? Só que é necessário que tenha essa conscientização do risco que está se colocando a si próprio e aos demais que estão transitando na via, né, tá? O objetivo não é uma indústria de multa, e sim que se normalize, que a pessoa tenha consciência, que respeite o semáforo, né? Pois estando respeitando o semáforo, está respeitando a si e aos demais, tá? Então, em síntese, seria isso. E depois, se tiver mais alguma pergunta, mais algum questionamento, vou respondendo de acordo com a necessidade. A palavra, doutor Marco Aurélio. Senhor presidente, membros da comissão, vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha aqui presencialmente, também aqueles que nos acompanham pela internet. Eu vou procurar ser breve, mas falar um pouquinho aqui sobre o aspecto da segurança pública com relação à instalação das câmeras de monitoramento, mas antes disso, externar aqui o nosso respeito a essa Casa de Leis. Acho que o respeito entre os poderes é isso, é poder trazer aqui o bom debate, trazer a discussão, principalmente para levar à população o esclarecimento necessário, mas, acima de tudo isso, discutir a boa prestação do serviço público. Afinal, todos nós, gestores públicos, estamos aqui sob a confiança da população nesse aspecto. Eu posso dizer a todos vocês, com bastante segurança, eu que já fui prefeito lá na minha cidade, que as câmeras de segurança, sem dúvida alguma, é uma grande vantagem, uma grande conquista para qualquer governo, para qualquer município. A gente sabe que as câmeras têm diversas funções, mas eu destaco aquelas voltadas à minha pasta, que sem dúvida alguma é trazer paz social, sensação de segurança à população, uma melhor organização do serviço e principalmente a contribuição do poder público no combate à criminalidade. As câmeras de segurança que auxiliam no trabalho investigativo na Polícia Civil, inúmeros exemplos disso já ocorrem aqui no município de Registro, fazem também o trabalho de prevenção, com auxílio da Polícia Militar, que tem convênio conosco, no monitoramento permanente, 24 horas, de tudo que ocorre nos locais que foram identificados aqui pela equipe técnica da Prefeitura. Ela auxilia na diminuição dos índices criminais aqui na cidade, sem dúvida alguma. Os delinquentes, sabendo do cerco digital que existe na cidade, eles se desestimulam a circular nesses locais monitorados. E mais do que isso, ele auxilia também numa boa organização do trânsito da cidade. A gente sabe, e é frequente, os acidentes que ocorrem por todo o Brasil, vítimas fatais, muitas delas, como o próprio nome diz,
vítimas de verdade, que são alvo de imprudência, imperícia, de pessoas alcoolizadas que não respeitam as regras de trânsito. E eu entendo, como eu disse, enquanto ex-gestor público lá no meu município, mas hoje aqui recebendo a confiança de poder contribuir no município de Registro, que ela realmente é um grande ganho para o município sobre todos esses aspectos. Naturalmente, senhores vereadores, vereadoras, que toda a organização dos serviços públicos ela traz consequências. O nosso diretor-geral Cláudio trouxe aqui os números, mostrando que realmente a importância da gente avançar com uma cidade mais inteligente, com mais tecnologia, mas, por outro lado, e não poderia ser diferente, se há um monitoramento por um agente público, no caso a Polícia Militar, 24 horas numa central de monitoramento, acompanhando o que ocorre na cidade, naturalmente eles também não podem prevaricar quando na observância de uma infração, seja de trânsito ou uma infração criminal. O Cláudio também foi feliz, não é essa a orientação. Eu até entendo que, em razão de tudo isso que vem ocorrendo, a ausência de fiscalização anterior, que há necessidade de um grande esforço envolvendo o Poder Executivo, o Legislativo e todas as entidades civis organizadas, para que haja também um sistema educativo com relação a esse novo sistema que integra o município de Registro. Campanhas preventivas, uma boa organização junto às entidades, associação comercial, para que as pessoas entendam realmente que a partir de agora há um monitoramento permanente, seja na questão da criminalidade, mas também numa boa organização do trânsito. Registro é a cidade que mais cresce no Vale do Ribeira, a gente está cansado de dizer que é a capital do Vale, vai continuar crescendo, eu não tenho dúvida disso, principalmente em razão do trabalho de vossas excelências. Então nós precisamos, no meu ponto de vista, a respeito àqueles que divergem, mas trabalhar incessantemente para que a gente tenha uma cidade cada dia mais organizada, uma cidade que busque mais tecnologia na prestação de serviços públicos, mais velocidade na resposta ao cidadão. Naturalmente que todos nós, e vocês principalmente, que detêm mandato, tem que dar uma resposta à população que muitas vezes não entende o que está acontecendo, simplesmente recebe uma notificação de uma infração, mas a gente acho que tem a função primordial de levar ao conhecimento deles que tudo que está ocorrendo, né, o investimento, a implantação do monitoramento, é visando o bem-estar social, é visando a tranquilidade das suas famílias. Essas pessoas sabendo que podem circular na cidade e que a Polícia Militar está 24 horas e permanentemente observando tudo o que está acontecendo. Os exemplos por todo o Brasil são inúmeros dos grandes ganhos que acontecem com a implantação do monitoramento. Como eu disse, eu sou testemunha viva porque fui o precursor lá em Itanhaém dessa tecnologia. Agora, naturalmente, a gente tem que estar aqui enquanto poder público, enquanto executivo, para prestar as informações, em primeiro lugar, aqui ao executivo, que exerce de uma forma legislativa, me perdoem, de forma exemplar o seu papel de fiscalizador, mas também, e naturalmente, a toda a população, que precisa ter informação. Como eu disse, eu acho que há necessidade de um grande esforço nas campanhas educativas, mas também na transparência da prestação do serviço público. Então, da minha parte, eu acredito que a palavra vai ser aberta para perguntas, mas eu queria trazer esse testemunho dos ganhos, dos avanços, da importância, mas naturalmente nos colocar à disposição aqui para que haja, se necessário, uma nova discussão com relação à formatação do monitoramento da cidade de Registro. Então, era isso, senhor presidente. Inicialmente, eu deixo aqui registrada a minha fala. Obrigado, doutor. Antes de passar, agora eu vou passar a palavra para os vereadores, aquele que quiser usar a palavra, e depois eu vou passar para os munícipes. Mas antes eu queria só aproveitar para deixar já uma dica, né, que eu estava analisando aqui, assim como aconteceu na época do radar também. Eu acho que assim, doutor, eu acho que o senhor está certíssimo no que falou, a cidade realmente precisa de monitoramento sobre as questões da infração também, são infrações, né? São multas. Só que o que eu penso? Nós estamos numa cidade, né, que ela também traz pessoas do Vale todo para cá, né? Eu acho que essa palavra do senhor foi muito feliz, realmente, essa parte educacional. O que eu sugiro, desde já,
Cláudio, é para que essas multas que tiveram, que elas possam ser educacional, que ela possa, entendeu, gerar alguma coisa para que a pessoa, por enquanto está acontecendo, igual que aconteceu com os radares ali, né, na Pedreira. E fazer um pouquinho mais de publicidade sobre, porque até então, eu vou falar assim, como munícipe também, até então foi o que a gente sentiu. Bom, câmeras de monitoramento, ok, maravilhoso, né? Já começou a mostrar algumas questões de pegar as pessoas que estavam, né, em situações aí roubando, acontecendo alguma coisa, mas ninguém atentou na questão do trânsito, que é uma coisa importante também, entendeu? Só que as pessoas, só um minutinho, Cláudio, já, só para finalizar, só que as pessoas não tiveram esse atento, entendeu? Então, eu acho que assim, ótimo, eu acho que para logo aí, né, que seja realmente que as pessoas que vão realmente, principalmente que eu estou vendo que você falou que só no avanço de sinal, né, que está acontecendo isso é importante porque a gente vê situações muito complicadas realmente na nossa cidade está crescendo cada vez mais, mas pense com carinho nessa questão, se puder, né, que essas multas que foram geradas, que muitas pessoas não estavam esperando ainda, né, mesmo que estavam num ato de infração, né, muitas vezes a pessoa está com o carro, tem algum problema, está tentando acertar, né, a situação do carro e alguma vez é pego, né, numa situação dessa. É mais uma ideia. O senhor quer usar a palavra? A questão da divulgação, primeiro a gente já começou a fazer a divulgação de monitoramento no trânsito. Se vocês olharem, foi a primeira coisa que a gente estava falando. Monitoramento no trânsito e fiscalização. A fiscalização, caso você venha a cometer um delito ou uma infração, você é multado, entendeu? Então, quer dizer, a fiscalização e monitoramento do trânsito, esse é o objetivo. Agora, eu vou salientar uma coisa aqui. Todos nós, o senhor tem carteira de motorista, todos nós temos carteira de motorista. A obrigação é de ter o conhecimento da lei. Ninguém pode julgar desconhecimento e descumprimento da lei a partir do momento que o mesmo tem uma carteira de motorista, tá? A gente fez as divulgações a partir do mês 4, quando começou, efetivamente as multas começaram a acontecer em agosto, se não me engano, foi no finzinho de julho para agosto. Então, quer dizer, teve um período de divulgação, com as câmeras funcionando, para depois, efetivamente, a PM começar a fazer as infrações. Agora, eu reitero, todas essas infrações foi ver através da PM, eles verificaram que ocorreu a infração. Agora, caso o cidadão que recebeu a notificação, ele tem o direito de entrar com recurso, aonde vai ser verificado caso a caso, a junta vai verificam as imagens, tá? E caso não proceder, ela será cancelada. Então, quer dizer, todos têm o direito de entrar com recurso, entendeu? E aí a junta vai fazer essa análise. Aí, quando o senhor falou das cidades vizinhas, né, eu reitero, os motoristas têm que ter obrigação da questão de segurança. Isso eu acho que é inadmissível um motorista não conhecer as regras de trânsito, porque ele está colocando a minha vida, a do senhor, de todos e a dele próprio em risco, né? Então, quer dizer, o objetivo, como eu falei, não é multar. O objetivo é que essas multas venham a diminuir com a conscientização, tá? Então, quer dizer, é preciso, vamos propor mais algumas divulgações, mas é necessário que a população entenda que nós estamos preservando vidas com isso. A segurança, nós estamos economizando dinheiro na saúde. Quando alguém é atropelado no semáforo, olha, vai dar problema no serviço dele, vai dar prejuízo no serviço, vai dar prejuízo na saúde, e sem contar que o mesmo pode ficar com a sequela por resto da vida. Então, quer dizer, o objetivo nosso é que não tenha multa nenhuma, que todo mundo ande certinho, né? Vamos intensificar as campanhas de conscientização, como o senhor falou, que eu acho louvável, vamos continuar fazendo isso, tá? Obrigado, vereador. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, presidente. Quero primeiramente parabenizar a comissão. Esse é um anseio de todos aí, da população, tema complexo. Quero agradecer a presença de todos do executivo aqui, a todos que estão presentes, para ser mais ágil. Primeiramente, eu acho que ninguém aqui, até hoje, pelo menos para mim, questionou
a importância do monitoramento para a garantia da segurança. Eu acho que o primeiro ponto é aquilo que foi dito mesmo, a Sandra já disse aqui, eu reitero, que o discurso inicial era a segurança da cidade. O que aconteceu? Paralelo a isso, iniciou um aumento da ocorrência de multas. Isso é fato. Aí eu tenho alguns questionamentos. O primeiro deles vai de encontro justamente ao que o Gerson falou. O artigo 9º da Resolução 804, que a gente se baseia pelo CONTRAN, diz lá: para sua consistência e regularidade, o auto de infração de trânsito, AIT, e a notificação de autuação, NA, além do disposto no Código de Trânsito Brasileiro e na legislação complementar, devem conter a imagem com a placa do veículo. Isso é uma constatação. Não estão vindo, só aí depois explico, só todas. As multas não estão vindo com foto. E existe muita gente que ainda não sabe. Eu já perguntei sobre isso, me foi falado que as imagens podem ser obtidas quando de recorrer à multa, mas existe assim uma dificuldade muito grande, inclusive da orientação de como fazer esse recurso. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, no mesmo artigo, parágrafo único traz que o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve dar publicidade por meio do seu site na rede mundial de computadores antes do início de sua operação da relação de todos os medidores de velocidades existentes em sua circunscrição, contendo tipo, número de série, identificação do equipamento estabelecido pelo órgão e, no caso do tipo fixo, o local de instalação do equipamento. Claro que foi divulgado o monitoramento, mas eu deixo inclusive como indicação aqui, registrado, que haja uma aba no site da Prefeitura constando todos os locais, os equipamentos, os endereços, para que a população possa saber, inclusive um link, se possível, de como, uma orientação de como entrar com recurso, caso conteste a infração. Aí o questionamento é dessa questão, precisa ou não precisa da foto, e essa questão da relação. Um segundo ponto que foi muito questionado, eu acho que, se não 90% talvez dos questionamentos que eu recebi, pelo menos, são do trecho Capitão João Pussi, José Antônio de Campos. Mais precisamente, o semáforo que fica ali entre o Banco do Brasil e a Caras. O que também eu queria deixar de questionamento. O nosso semáforo, ele tem uma periodicidade de aferição, porque existe talvez uma coincidência de várias pessoas, mais 3, 4, 5, de falar que no horário próximo às 20 horas, o temporizador dá problema e há um delay entre o farol vermelho e o farol verde. Então, esse é o segundo ponto para a gente saber dessa questão da aferição, quem faz essa conferência. Terceiro ponto, a operacionalização dessa emissão de multas. O que a gente soube pela Polícia Militar, a polícia faz o monitoramento, tem alguns amigos aí policiais, mas reporta isso à Prefeitura e quem faz a emissão das multas é a Prefeitura. Esse é um questionamento para a gente elucidar aqui. O que mais? Sobre o avanço de sinal. O farol amarelo não tem nenhuma infração com multa no farol amarelo. Isso é uma afirmação da Prefeitura. E, para não ficar tão... Tem uma situação pontual aqui que eu quero trazer. Eu vou até ler aqui. Serão apresentadas as questões dos munícipes, tá? Isso. Não, mas é só que não, isso aqui foi anterior, que já me trouxeram. Não é do Facebook, não. Trouxeram para mim. No dia 7 de setembro, Cláudio, no dia 7 de setembro, no dia do desfile cívico, o entorno da Prefeitura estava bloqueado. Para quem vinha do Ribeirópolis, sentido centro, os acessos estavam fechados. Algumas pessoas, sem saber o que fazer, com medo, inclusive, de dar ali a faixa contínua, viraram à esquerda na delegacia, na Tamequistacano, e foram multadas nesse dia, onde estavam travado o trânsito por conta do desfile cívico.
esse dia é possível haver uma observação e um cancelamento automático, todos terão que recorrer às multas. Então, esses são meus questionamentos iniciais. Eu agradeço e é isso. Seu Cláudio Bolsonaro. Bem, vereador, a questão do que o senhor falou aí das fotos, da questão do medidor de velocidade, não procede porque não é o sistema que o senhor viu. É necessário, caso tenha monitoramento eletrônico e o radar, aí sim é necessário conter essas placas, essas identificações, nesse caso. Tá? O avanço de sinal ele é feito através de monitoramento eletrônico, não através do vídeo monitoramento. É situações diferentes, tá? Onde tem o agente público do outro lado constatando. O senhor tem razão quando falou que o eletrônico é obrigatório. O que foi implantado na gestão anterior era eletrônico. Aqui ele é obrigado a ter tudo isso. Agora, no caso do vídeo monitoramento, não é necessário porque Então, essa é a primeira dúvida, só para registrar. Não é obrigado a ter a foto. Não, no vídeo monitoramento, porque é a fé pública do agente que está fazendo lá. Tá? As fotos ficam gravadas para uma vistoria depois, ou a questão de quem entra com recurso. Tá? O senhor falou sobre a questão do Banco do Brasil. Só para passar a todos. No período da prefeita Sandra, foi feito um estudo de contagem semafórica para o funcionamento de todos os semáforos. E somente agora, em 2022, foi feito novamente um outro estudo da questão semafórica. Por quê? Aumentou o fluxo de veículos, determinado horário temos mais veículo ou não. Tá? Hoje, nós temos 6 fluxos diferentes nos semáforos de frente à telefônica. 6 fluxos diferentes. Tá? O que o senhor relatou em torno de 20 horas, o que ocorre? É um delay para sincronização dos semáforos. Mas, legalmente, quem atravessou no sinal vermelho está errado, porque não foi aberto o sinal. Conforme vai mudando os ciclos, ele chega num determinado horário, ele precisa acertar para que volte a funcionar todos. Não abriu 2 verde, por exemplo, entendeu? Aquela contagem que está lá 10, 9 até o 0, tá? Ela é ilustrativa, ela não é aferida por lei. O que vale é o semáforo, certo? O que estava acontecendo? Ele estava vindo ali, chegava no 0, às vezes ele levava 2, 3, 4 segundos para ele sincronizar todo o sistema e voltar a fazer a distribuição dos horários, certo? Tá? Nesse caso específico, a PM não lavrou nenhuma multa, apesar de que quem passou no vermelho estava incidindo em falha, que não estava liberado para ele passar. Aquele sistema ali de monitoramento com esses números, esse aí deixa o motorista ansioso, fica na contagem, na pressa, né? Então, mas, nesse caso das 8 horas, a PM não lavrou multa para ninguém. Se ocorreu, alguém pode entrar com recurso, ela vai ser cancelada, porque nós temos o horário lá e já foi acertado com a PM, eles não lavraram nenhuma multa nesse horário, tá? Então, o que acontece? Era isso, para sincronização do semáforo, o temporizador, ele zerava e ficava alguns segundos para acertar toda a distribuição do semáforo, tá? Mas não foram lavrados nenhuma multa, a PM não lavrou nenhuma multa nesse caso, tá? E quando o senhor falou aqui do 7 de setembro, tá? Precisamos verificar se alguém recebeu. Agora, se o sinal, digamos, veja bem, se alguém estava na Tamequim Tacano e o sinal estava fechado, ele atravessou, ele cometeu infração. Agora, tinha monitores na frente que estavam autorizando a virar para a esquerda. Se alguém levou alguma multa nesse caso, entra com recurso, vai ser avaliado e ela vai ser cancelada. Se ocorreu nesse caso, entendeu? Tá? E tinha monitoramento ali, tinha a polícia, tinha a PM ali, tinha agente nosso lá também orientando naquele caso ali. Tá bom? Conversando aqui com a comissão, chegou num acordo também que nós vamos fazer como a gente sempre estava fazendo, tá? Cada um vai fazer a pergunta, o Cláudio vai marcar e no final ele vai responder a todos, tá bom? Cláudio, aproveitando antes de passar para o próximo vereador,
também um pensamento aqui que você possa estar fazendo também, a nível educacional, até conversar em parceria com a empresa lá, Ângelos Prever, né? Sobre a questão do cortejo. Tá? Eu já participei de alguns cortejos que chegam... Porque nosso cortejo, agora, ele está pegando, bem dizer, todos os sinais. Né? E as pessoas muitas vezes não sabem o que faz, né? Porque um está junto com o outro, abre o sinal, aí fecha. Então, tentar conversar com a empresa para ver o que ela pode estar ajudando a respeito disso, e até nessa parte educacional mesmo, né? Achar uma forma. Com a palavra, o nobre vereador Beto. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar também o público presente que nos assiste pela via web, ao doutor Marco Aurélio, ao diretor Cláudio Bolsonaro de Trânsito, e dizer que essa audiência é realmente importante para esclarecimento à população, que chega muitos questionamentos para todos nós vereadores, que de pronto a Câmara, como já foi falado aqui por ambos, de fato veio para trazer segurança, de primeira instância, como nós sabemos, e isso já foi pontuado, e houve provas de que isso funcionou. Que nem a gente viu aí recentemente um cidadão causando destruição na praça, e a Câmara pegou em tempo real e fez com que a polícia fizesse aí a averiguação e comprovasse o vandalismo. Porém, eu estava aqui pensando, Cláudio e doutor Marco Aurélio, com relação... Houve também um murmúrio, e recentemente eu recebi uma ligação de um munícipe dizendo, olha, a população está indignada, e ela realmente está sendo multada. Eu fiz algumas pontuações para esse munícipe com relação à documentação de veículos. Há quem diga que, uma vez o monitoramento pega uma placa de veículo, é puxado automaticamente, e já posteriormente, se está com o documento atrasado, já é multado. Eu gostaria que houvesse uma explicação bem nítida para que não houvesse dúvida. Outro ponto, digamos que de madrugada, o munícipe espere aí, logicamente, o trânsito chega a zero pelas madrugadas. A nossa cidade não tem movimento de madrugada. E, de repente, o risco de ser assaltado no trânsito também é caso de ser pensado. De repente, uma ação estranha de pessoas, e a pessoa fura aí um farol vermelho. Como que vai ser analisado essa situação? Essa é a pergunta, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Tem mais algum... Com a palavra, o vereador Dito Castro. Quero aí parabenizar a comissão. Quero agradecer a presença do Cláudio, do Dr. Marcos, nossos colegas vereadores, público aqui presente, funcionários. Cláudio, lógico, já falei com você há uns tempos atrás, lógico, o serviço de monitoramento, isso é essencial para a cidade, questão de segurança. Eu que participo todos os meses do CONSEG, vejo a situação como está, tá? Mas não sei, porque o que o vereador Gerson disse, né, sobre a educação, sobre a propaganda, eu sei assim, foi divulgado, Cláudio, mas não foi com aquela ênfase, né? Nós temos aí 3 rádios que podem estar divulgando nessas coisas, porque assim, o pessoal, Dito, essa câmera está começando a multar, né? E a gente não sabe, a gente também não sabia. Falei, não, por enquanto não, né? Então assim, eu acho que se foi um pouco divulgado, né? Então tinha que ter lá um termo, ó, esse mês vai ser assim, a partir do dia tal vai começar... Eu entendo o que você falou sobre a carteira, lógico, tudo nós sabemos, entendeu? Eu sou até contra de você fazer quebra-mola, essas coisas, porque eu acho que o cidadão ele tem que ter consciência, com bom senso, de que numa via pública ele não tem que andar a 60, 80 por hora, né? Mas, infelizmente, temos que colocar lá a placa, colocar a redutor de velocidade, porque o cidadão, o motorista, tem aqueles que gostam de ultrapassar, né? Mas, assim, hoje eu recebi, acho que até foi lá na secretaria, eu falo secretaria, eu não gosto de falar diretoria, secretaria, um senhor que o filho dele levou 5 multas num dia só. 5 multas, 3 num dia só. Né? Então, assim, é um negócio que assim, não dá para você acreditar que a pessoa passou 3 vezes o sinal vermelho. Né? Não sei, né? Assim, mesmo, né? Tem coisa que não dá para você acreditar, né?
Então, assim, eu não sei. Eu sou a favor, lógico, do monitoramento. Até peço que coloque mais, né, nas entradas dos bairros que não tem. Né? Hoje a zona suplementar do Capinzal não tem, até por questão de segurança, entendeu? A nossa rotatória ali perto do Instituto Federal não tem, porque o cara pode sair e ir lá para o Capinzal pela estrada ali. Né? Então, assim, mas o problema até porque o prefeito não disse que não ia multar. Né? E numa das reuniões do CONSEG, o capitão disse que o coronel tinha avisado o prefeito que a polícia militar não ia multar. Né? Mas aí eles falaram que eles, na última reunião do CONSEG, que eu indaguei ele disse que, assim, lógico, a polícia militar, eles passam 2, 3 dias, tiram um extrato e aí mandam para a prefeitura. Foi o que ele passou para nós, né, na reunião. Né? Então, eles vão lá, puxam o extrato, que tiver, eles passam para a prefeitura. Assim, vê com carinho o que está acontecendo e até sugiro reitero o que o vereador Gerson disse, que será que não dá para dar uma, né, suspendida aí e fazer uma campanha, aí sim, né? Eu agradeço. Com a palavra a nobre vereadora doutora Inês Satio Koyama Kavamoto. Boa noite. Quero cumprimentar a comissão que organizou essa audiência, os demais vereadores, os representantes da prefeitura aqui, Bolsonaro e o Dr. Marco Aurélio, e todo o público que nos assiste. Eu acho que, assim, desde o início se falou que não haveria multa, né? Isso aí foi, inclusive, a declaração do prefeito. Não sou contra, eu acho que deve realmente ser fiscalizado. Eu acho que esse sistema de monitoramento ajudou bastante a inibir, né? Inclusive os acidentes com vítimas. Eu acho que isso é importantíssimo, mas o que ocorreu e que assustou a população e a nós vereadores é que foi anunciada uma coisa e depois ocorreu outra. Então, a gente gostaria de saber por que houve essa mudança, né, da decisão de realmente começar a se multar, se ocorreu alguma coisa, né, importante, ou houve muitas ocorrências e por isso se mudou a conduta. Então, gostaríamos de saber isso, porque a população também se assustou, porque não era isso que estava sendo anunciado. Obrigado, doutora Inês. Agora eu vou passar aqui para a munícipe Larissa Martins de Freitas. Responder a mesa aqui primeiro? Responder a mesa rapidinho. Aqui? Tá bom, então. Tá ligado? Concordo. Não? Ligou, né? Ligou? Bem. Questão do vereador Beto aqui, ele falou a questão de multar veículos atrasados. Só vou passar uma relação aqui para o senhor, excelência. Nós temos cerca de 40 mil veículos cadastrados no município de Registro. Tá? Aproximadamente 19 mil veículos estão com licenciamento e documentação atrasado. Tá? Quer dizer, isso já é um fato do cidadão estar irregular. Então, aproximadamente 19 mil veículos estão com documentação atrasada no município de Registro. Mas não se espante, não é só em Registro, é no estado de São Paulo todo, tá? Infelizmente é isso. Não é o licenciamento atrasado. Na realidade, é o IPVA, que é muito caro, o cidadão com dificuldade acaba não pagando o IPVA e ele não consegue fazer o licenciamento, tá? Hoje, as câmeras ainda não estão interligadas com o sistema do Detran, tá? Então, quer dizer, se o veículo te passar numa câmera e a placa dele não vai acusar no monitoramento lá que ele está com o documento atrasado, tá? Esse trâmite está em andamento com o Detran, não sei se vai levar 1 mês, 2 meses, mas ele vai ser interligado no sistema. Porque nós estamos interligados no sistema do Detecta, tá? Que é o sistema nacional onde todas as ocorrências estão de veículos suspeitos, estão incluso, por isso, quando entrar um veículo desse dentro do município, ele é bloqueado. E também a questão a nível federal também as câmeras estão linkadas no mesmo site. Então, a qualquer ocorrência de um veículo suspeito no Brasil hoje, se ele entrar dentro do município de Registro, ele vai ser
autuado. Um exemplo que eu até citei para a vereadora Sandra quando ela foi hoje lá, que há cerca de 20 dias, mais ou menos um mês, em frente à nossa secretaria, a polícia fechou, abordou um Gol e parou um carro. Esse carro tinha ocorrências em outros estados de estelionato, de aquele golpe lá do bilhete premiado, o cara era procurado, acabou sendo apreendido ali. Então, quer dizer, esse sistema, ele detecta isso, todas essas placas de suspeito, se tiver alguém suspeito, a polícia vai parar. Agora, a questão de multar quem está com documento atrasado não está interligado ainda, mas qualquer cidadão que estiver com o documento atrasado e sair numa rodovia federal ou estadual, o sistema pega. Tá? O sistema já está pegando. Tá? O município de registro não, mas o sistema está pegando e aí o policial vai acabar parando e autuando o cidadão. Mas em registro ainda não está funcionando, mas ele vai ser interligado. Tá? Ele vai ser interligado. Tá? A outra questão, Beto, que o senhor falou, sobre a questão da insegurança do cidadão que está no semáforo 10 horas, 11 horas, meia-noite, né? E conversamos isso com o coronel essa semana. Não existe um assalto, não houve um assalto em registro nos últimos 5 anos num semáforo. Então, não tem essa justificativa. E outra coisa, tem a câmera lá e o policial está olhando você lá no semáforo, né? Tá, então, não tem essa justificativa. Ele tem que esperar o tempo normal, até para não pôr em risco ninguém, né? Só contribuindo aqui, assim, até que esteja o policial olhando, tudo bem. Mas entre o olhar do policial, se de repente acontecer, não dá tempo. Mas até hoje não tem. Então, não justifica essa questão. Não tem justificativa, você entendeu? Aí alguns sugeriram, vamos deixar o amarelo piscante. Gente do céu. Aí é você assinar um atestado, uma autorização para acontecer acidente. Porque durante o dia você já vê a quantidade de gente que acaba com uma pequena parcela à noite, a coisa complica, né? Então, quer dizer, podem ficar tranquilo que a questão de segurança não justifica o cara avançar o sinal nesse horário, tá? O vereador Dito falou da questão de um cidadão ter avançado, levado 3 multas num dia, né? Nós temos pessoas que têm 6. Eu não posso citar o nome, em horários diferentes, gente. Tá? E a PM aferiu e está lá. Então, quer dizer, como eu falei, aquele que se julgar que está sendo injustiçado, ele entra com recurso, a junta vai verificar as imagens e, caso proceder, será cancelado. Tá? Então, somos bem claros nisso. Tá? Você tem mais ou menos assim a noção de quantas pessoas entraram com recurso, se quantos ganharam, se quantos perderam? Olha, as que estavam corretas ganharam. Tá? Isso é óbvio. Eu vou citar, viu? Eu vou citar um exemplo. A gente não pode citar nomes das pessoas que, né? Houve uma ocorrência, uma pessoa que foi multada uns dias atrás, em frente à Telefônica, e ela alegou que ela passou no vermelho, sim, porque vinha uma ambulância atrás com o sinal ligado e ela saiu. Fomos conferir realmente. Na imagem a junta conferiu que vinha uma ambulância de Juquiá, que não estava transportando ninguém, com certeza, no sentido, com a sirene ligada, e nesse caso essa pessoa foi desconsiderada a multa, né? Então, quer dizer, todos que entrarem com recurso, vai ser verificadas as imagens, a junta verifica e, se proceder, será cancelada com certeza, tá? Né? Dito falou de planilha, eu acho que eu já tinha explicado, acho que talvez o senhor não tenha verificado. Todas as multas são lavradas pela Polícia Militar. O que eles levam para nós é a relação das multas, assinada por todos os agentes. Cada um deles levam cada 2, 3 dias para que vá para o processamento, entendeu? Então, todas as multas de avanço de sinal são feitas pela PM, depois que eles aferem as fotos e o vídeo, né? Tá? Para conferir, ter absoluta certeza. E, na dúvida, a orientação deles é não lavarem a multa, somente em caso que se confirme a ocorrência, né? Tá?
da doutora Inês, né? A questão, doutora Inês, a vereadora Sandra também falou que o prefeito tinha comentado em algum determinado que não seria multado, mas em várias outras entrevistas ele falou que seria fiscalização de trânsito. Fiscalização de trânsito significa fiscalização. Inclusive na inauguração, que foram todos convidados, isso foi bem frisado lá, saiu na televisão, inclusive na TV Tribuna, se não me engano, saiu essa situação. A gente levou cerca de 2 meses, a PM levou cerca de 2 meses para começar efetivamente a fazer as notificações. Tá? Então não foi... talvez possamos fazer mais a divulgação para quem vem de fora, vamos fazer isso, mas que nós não podemos prevaricar. É questão de segurança de todos, né? E todos aqueles que se sentirem lesados podem entrar com recurso, será conferido, e se tiver alguma irregularidade, o mesmo será cancelado. Tá? Presidente, o senhor me permite complementar aqui, para que a gente não deixe nenhuma Com a palavra. pergunta sem resposta, em relação ao questionamento do vereador Fábio Tatu, com relação a, hipoteticamente, uma falha coletiva em determinado dia, é possível, sim, um posicionamento coletivo, em razão do poder de autotutela, de rever os próprios atos, reconhecer eventual falha. Então, se hipoteticamente, no dia 7 de setembro, ocorreu alguma falha no monitoramento, na organização de trânsito em determinado lugar, a gente pode fazer essa verificação e, apontando que efetivamente ocorreu essa falha, a gente pode fazer uma revisão dos próprios atos, anulando essas multas, sem necessidade de processos individuais que demandariam mais serviço, mais dificuldade para a população. Só, eu não sei se foi, eu não lembro de ter sido respondido, mas sim, que fique esse registro como indicação também, a sugestão das duas publicações de maneira fixa no site da prefeitura, da localização dos aparelhos e da possibilidade de ter, assim como tem outros links, de um link mais fácil das pessoas recorrerem. Bom, agora eu vou abrir a palavra aqui para os munícipes. É a senhora Larissa Martins de Freitas. Boa noite. Eu gostaria de falar, né, que, na verdade, não existe nenhum questionamento com relação à segurança das câmeras, né? Isso é óbvio, né? Foi ótimo. Mas, assim, eu penso, como munícipe, que não foi bem divulgado a questão das multas, né? A gente acreditava que ia ter um monitoramento, só um monitoramento. Eu acho que é viável essa questão mesmo. É muito importante também saber se as pessoas têm, né, o documento está em dia, né, com relação à segurança, às pessoas estranhas. Só que eu acho que isso para o município é muito ruim, porque as pessoas vêm, né, como o Gerson disse, vêm para cá, e aí chegam aqui, aí já tem câmeras, aí já tem a zona azul, que se você também não pagar, atrasar 10 dias úteis, eu acho, vira multa, 5 dias, né? 5 pontos na carteira, né? E agora mais as multas. Eu fui multada ali no Banco do Brasil, na verdade, até queria uma orientação, né? Porque, assim, eu fui atravessar ali, eu estava na via na direita, onde você pode acessar, indo sentido viaduto, e aí eu estava na fila, e aí no meio do caminho ficou amarelo, e aí fico no meio? Não, eu fui, né? E aí ficou vermelho na hora. E eu imaginei que eu não teria essa multa. Aí eu fui ver, é gravíssima, né? Porque passou em sinal vermelho, 7 pontos na carteira. Eu achava assim que poderiam ter divulgado melhor, talvez vocês pensarem, né? Divulgar até o final do ano, até porque agora, né, final de ano, né? E fazer uma campanha bem forte, né, para orientar mesmo, né? Porque eu não vi nenhum tipo de comunicação da prefeitura onde teria ou onde não teria esse monitoramento. E talvez, né, ver se a gente pudesse repensar esse valor, né, para pagar as multas, né? Se a gente pudesse fazer outro tipo de ou cancelar ou sei lá, fazer algum serviço comunitário, né? Mas assim, que fosse repensado antes, né, de aplicar as multas. E outra coisa também, por exemplo, a multa não veio com a foto, né?
quando querem, por exemplo, em São Paulo, você está lá em São Paulo, você é multado, você já vê lá, você já sabe se você realmente estava mesmo, né, errado, né? É isso que eu tenho para dizer, assim, que pensem. Obrigado, Larissa. Maison Cordeiro Azevedo. Boa noite, cumprimento a todos. Para mim, Maison Cordeiro Azevedo, moro em Registro há uns 1 ano e meio a 2 anos. E, assim, eu venho de uma cidade que Registro não é menosprezando o Registro, mas ela é bem pequenininha perto dessa cidade. Sou de Piracicaba, São Paulo. A cidade, há uns 15 anos atrás, passou por esse processo que não havia monitoramento. Ela foi a primeira cidade da capital de São Paulo, do estado de São Paulo, a ser monitorada, 99%. E aconteceu a mesma coisa. Por falta de aviso, por falta de planejamento, eu falo. Então, o que eu venho falar? Eu estou muito indignado porque, não só porque eu levei a multa, não. Eu não saio da minha casa todo dia de manhã, às 3h20 da manhã, para mim fazer besteira no trânsito. Sou motorista de ônibus, da Vale do Ribeira, então tenho a categoria D, sei da minha responsabilidade, por conta de ter habilitação profissional e por conta de ter cursos na categoria. Então, a minha indignação é que o planejamento está sendo feito errado. Não é a questão da prefeitura querer monitorar. Não tem problema. Monitoramento é bom. Você pega pelo banco. De uns anos para cá, caiu o assalto a banco. Por quê? Houve monitoramento ali dentro da agência. Então é 24 horas, está ligado com a polícia, está ligado com um monte de órgão, beleza. Mas agora, o planejamento a respeito mesmo da empresa onde eu trabalho, a Vale do Ribeira. Você está dirigindo um ônibus com tempo estimulado pela prefeitura. Entendeu? Pelo menos é isso que é passado para nós, que é pela prefeitura o tempo. O tempo já é curto. Você está com um tempo limitado para você ir no bairro e voltar no centro. Aí é moleza. Quando o diretor fala não é uma indústria de multa, é moleza isso. Você ter uma câmera te pegando os seus erros. Você está sendo colocado, crucificado toda hora, todo minuto. Jogado ali a forca, e se você errou, tomou multa. O salário já não é alto, porque do estado de São Paulo, aqui é a região que paga menor o valor do salário de motorista. E também aqui eu tenho várias pessoas que, como eu, como vocês também, são motoristas, que também estão à forca todo dia. Isso não é brincadeira. O cofre público vai aumentar? Vai. Vai melhorar o trânsito? Só Deus sabe. Porque, dependendo da situação, nem usado o dinheiro para isso vai ser. Então, nós estamos num momento que não é só educar, é fazer a coisa certa. Tem que ser feita a coisa certa. Eu estou indignado pela multa? Sim, porque o salário já é baixo. Você vai ter que tirar R$300 do bolso, 7 pontos na carta,
que se hoje eu sair da Vale do Ribeira, outra empresa não me pega no mercado de trabalho. Então, isso aí é a minha indignação. Por conta disso. E vou continuar andando na forca. É aquela historinha. Todo dia você levanta cedo, sai de sua casa e põe você na forca. Aí de tarde você fala assim, não, eu ganhei o dia, porque eu não tomei uma multa. É isso aí. É isso que está acontecendo com nós. Agora, tem como monitorar? Tem. Parabéns pelo monitoramento da cidade. Agora, não vem falar para mim que usar essas câmeras que estão sendo usadas aí na rua para multar, para fazer apreensão de veículo que vai ser feito daqui a uns dias, é correto. Não é. Me desculpa, não é correto. Myron, obrigado. Mais um, né? Mais um, obrigado. Davi Eliel Fernandes. Boa noite Obrigado. a todos. Eu também sou motorista da Vale do Ribeira. A minha indignação é que eu não tomei multa ainda, né? Mas eu estou aqui para defender os meus amigos, né? Meus companheiros. Alguns estão trabalhando ainda, né? E teve gente hoje que chegou notificação para eles que levou 2 multas no dia, né? Por quê? Eu, falar a verdade, eu ando de ônibus para cima e para baixo, tal, mas a questão é que quando você está com o ônibus, você sai ali da rodoviária, desceu, passou em frente ao Paulo Kajima, você pegou o semáforo aberto. Você vai indo 30 por hora, 30 por hora, 30 por hora. Quando você está na faixa de retenção, laranjou. Como você vai parar o ônibus? Com 40 pessoas dentro do ônibus. Vai passar. Você passou. O ônibus tem 15 metros de comprimento. Você imagina passar um ônibus de 15 metros, a cabeça do ônibus passou. A traseira, a câmera já vai pegar no vermelho. Já multou. Porque assim que a empresa passou para nós. O que foi orientado para nós? Para nós não passar no laranja. Mas nós estamos a 30 por hora, com 40 pessoas atrás de nós, indo trabalhar. Se você frear, é melhor levar uma multa de 7 pontos e pagar R$300, porque a empresa podia muito bem pagar isso, né? Ou machucar todo mundo atrás. Se você frear bruscamente, é só ferro dentro do ônibus. A pessoa está ali dormindo, ali está vindo do bairro dormindo, vai bater, vai se machucar e vai tudo. O prejuízo vai ser maior, entendeu? Eu acho, do meu ponto de vista como motorista, eu trabalhei em Curitiba, não estou citando aqui, né, desmerecendo a cidade onde que eu nasci, entendeu? Mas eu dirigi em Curitiba por 8 anos. Aqui faz 8 meses que eu estou dirigindo, como motorista, entendeu? Passei de carro para cima e para baixo, tomo ciente que sinal vermelho não é para passar. Eu sei disso porque, como o meu companheiro falou aqui, nós somos qualificados para isso. Se passou no sinal vermelho, não podia nem dar 7 pontos na carteira. Tem que dar 14, 20, é sinal vermelho. Sinal vermelho não pode passar, entendeu? Mas a questão nossa, que motorista, a questão é, o ônibus tem 15 metros. 15 metros. Você está passando. Se você tem aquele relógio, você sabe mais ou menos a distância. Você está vindo, ó, tem 7 segundos. 7 segundos para passar 15 metros não vai passar. A 30 por hora não vai passar. Você já segura. O que nós estamos fazendo agora? Nós desce da rodoviária, vamos devagarzinho, não vamos na faixa da direita nem da esquerda, vamos na faixa do meio mesmo, porque o ônibus não cabe. Vamos na faixa do meio e vamos devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Se fechar, fechou. Se não fechar, não fica parado. Por quê? Se você passar, você vai levar multa. Você não sabe que hora que ele abriu. Agora, se tiver aquele relógio, você vai ter ciência do que tá acontecendo ali. Ah, tem 7 segundos. Eu estou na faixa de coisa aqui ainda. Tem como passar. Então você passa. Mas agora, se não tiver, ou minha indignação, eu não levei multa, logicamente. Mas eu no meu ponto de vista, né, deveria ser mais, como todo mundo falou, né? O Fábio Tatu, eu sigo ele sempre falou, gente, isso aqui não está multando ainda. Quando for multar, nós, vereadores, nós vamos dizer, nós vamos comunicar. Eu moro aqui na cidade, né? Eu voltei embora em 2019 e sigo todos os bairros aqui. Todos os bairros eu sou seguidor. Porque meu pai era vereador, né? Futuramente eu estou quase também entrando nessa banda também. Mas a questão é que
como eu entro em todas as redes sociais, eu estou ali pesquisando tudo, chega notificação direto para mim, como dele lá, da Sandra, e eu sempre vejo. Mas essa parte de multa, que já ia começar a multar, para mim é novidade, entendeu? Lá, 8 anos em Curitiba, eu não levei nenhuma multa até hoje. Até lá, né? Em 8 anos. Não é aqui que eu vou levar uma multa numa cidade pequena, né? Onde nós podemos ser mais civilizados, né? Entendeu? Mas a minha questão é que tenha relógio em tudo. E placas dizendo, aqui, né, multa, vai multar, alguma coisa parecida. Entendeu? A fiscalização, assim, exatamente. Obrigado. Davi, obrigado pela palavra. Espero que você esteja aqui na próxima gestão aí. Parabéns. Luan Pereira Cardoso. Boa noite a todos aí. Dito, Beto, Vander, né? Já se conhecemos um bom tempo. Tatu também, vereadora Sandra. Sou motoboy, estou todo dia nas ruas aí de registro, desde manhã até a noite. Não é fácil sobreviver disso, né? Mas é uma oportunidade de renda que aparece na vida das pessoas. Nós, motoboys, nós não somos contra as câmeras de monitoramento, tá? Deixar bem claro isso para todo mundo. As câmeras de monitoramento, elas são importantes para a segurança, para prender bandido, né? Falando no português bem claro. O nosso questionamento é sobre o farol, o avanço do semáforo, tá? Esse é o questionamento. Porque, como o secretário disse, que o período das 8 horas não iria multar, eu tenho uma multa aqui de uma esposa de um colega meu que foi multado exatamente 20 horas. Tá? Então, está multando sim. Está multando. Tá? E, como o secretário disse também, o período das 8 horas é um período de sincronizar ali o sistema. Eu queria dar uma opinião, uma sugestão. Esse horário não pode ser colocado para madrugada, para não acontecer a confusão que acontece num horário até de movimento ali no centro, porque eu até marquei a data, tem uma data aqui marcada, no dia 26 de setembro, às 20 horas, mais ou menos, aconteceu isso. Né? O farol da FISC ali, da Eletro, da FISC, da Telefônica, ele começa a contagem, ele vai para abrir e trava. Aí abre do Banco do Brasil. Aí ele volta a contagem de novo na FISC, entendeu? E fecha lá do meio. Nesse dia, os senhores podem até ver na gravação das câmeras aí, formou uma confusão ali naquele meio de avenida. Porque os carros não sabiam se iam, outros não sabiam se voltavam, e todo mundo passando no vermelho. Né? Isso aí até poderia causar um acidente grave, né? Porque tinha carros, motos, enfim. É o trânsito normal ali. Então, é uma sugestão, né? Se for realmente um período de sincronização, pode ser de madrugada, não é verdade? Né? Para não causar esse transtorno ali no trânsito. E, como que eu posso dizer? Primeiramente, assim, todos nós que somos motoristas, né? Tem muitos motoristas aqui, a gente estuda para tirar habilitação. Né? A gente passa por prova, então a gente sabe, sim, a maioria das mais importantes leis de trânsito. Né? Mas, como a gente está diariamente na rua, uma hora ou outra a gente dá um vacilo. E a gente trabalha todos os dias, chuva e sol, né? E na hora que a gente vai fazer documento, já é um IPVA caro, né? Já tem o licenciamento caro. E uma multa, secretário, de R$300, né, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, pesa bastante, viu? Muito mesmo. Quem é rico, tudo bem, R$300 não vai fazer falta. Mas a gente está falando aqui pela minoria. A minoria que rala todo dia. Imagine uma multa, 2, 3 multas, R$1.000 a mais no documento. Aí, como o senhor falou que vai ser interligado com o Detran, como que a pessoa vai pagar R$1.000 de multa, mais R$1.000 de documento, aí vai passar na câmara lá, vai ter o carro apreendido. Às vezes paga uma parcela, né? Às vezes o sustento vem do veículo da pessoa, né?
E, assim, sobre a questão também da divulgação, secretário, vou ser bem sincero com o senhor, eu sou um cara de rede social, né? Tenho a maioria dos vereadores aí em Facebook e tal, e foi muito pouco divulgado, tá? Que ia multar, foi praticamente quase zero. Se teve uma outra postagem, entendeu? Na própria cidade, eu acho que, se eu estiver errado, pode me corrigir, mas acho que não teve nenhum outdoor na cidade inteira aí falando que ia começar a multar. Tá? Então, isso também a população é pega de surpresa, né? Porque foi falado que era câmera para monitoramento, para pegar bandido. Né? Opa, aí todo mundo aplaudiu, né? Opa, segurança é uma maravilha. Né? A gente está precisando mesmo. Agora, para sair multando todo mundo, assim, por qualquer vacilo, trabalhador, fica bem difícil. Tá? Mais uma vez, eu reitero aqui, nós não somos contra as câmeras de monitoramento. A gente tem que ver essa situação dos radares dos farol, principalmente do Banco do Brasil. Tá? É isso que eu queria falar. Muito obrigado pela oportunidade. Luan, muito obrigado, Luan. Eu vou passar aqui para o vereador Wander Lopes, aqui também, que ainda não fez uso da palavra. Depois eu vou passar para a vereadora Sandra aqui, que ela vai estar lendo as dúvidas aí das pessoas que estão no Face. Tá bom? Com a palavra, o nobre vereador Wander Lopes. Obrigado, presidente. Mais uma vez, cumprimento a todos aqui. É só fazer uma fala final, na verdade, a motivação dessa audiência, creio que para todos, foi em função das reclamações, do número alto de multas e das surpresas, e ninguém esperava. Eu acho que foi por conta desse motivo. A questão do monitoramento, perfeito, eu acho que essas câmeras aí veio para somar e muito na questão da segurança. Ela tem trazido muito resultado a questão do monitoramento de roubo, furto e outras coisas. E isso já funciona em vários municípios do estado de São Paulo, isso não é novidade. A gente vê que o índice ele tem caído bastante, e acho que é muito relevante essa questão. Precisa continuar, eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que a preocupação no momento é mais a questão das multas mesmo, a não divulgação de uma forma... de repente até mais clara para a população, uma coisa que todo mundo pudesse ter conhecimento disso. Eu creio que ninguém acorda todos os dias de manhã e fala, olha, hoje eu vou sair para fazer algo errado, para tomar uma multa. Todos têm conhecimento da legislação de trânsito, não tenho dúvida nenhuma, todos que têm sua habilitação. Não é isso, ninguém quer sair fazendo coisa errada, cometendo nenhuma irregularidade. Mas eu penso aqui, viu, secretário, o Nilton também, eu acho que precisava dar uma refletida nisso aí, nesse momento. Eu acho que não é prioridade do governo dele, nesse momento, cuidar da segurança, sim, mas talvez esse número de multas, eu acho que foi assustador para todo mundo. De repente, repensar isso aí de uma forma da gente poder, nesse momento, eu acho que foi um recado para a população da importância, dos cuidados que nós temos que tomar, a gente tentar suspender isso daí nesse momento, para que a gente possa fazer uma ampla divulgação do trabalho que está sendo feito. Olha, definir um prazo, olha, 30, 60 dias, divulgação em massa para todo mundo ter conhecimento. Como foi citado aqui, tem casos aí de cara que tomou 6 multas no dia. Pô, acabou com o cara isso aí. 6, eu não sei nem qual que é a gravidade, 5, 7 pontos, vamos fazer as contas, o cara já perdeu a habilitação. Eu acho que assim, deu um susto na população, eu acho que é importante. Acho que a gente precisava suspender essa situação. Olha, vamos parar aqui agora, vamos suspender isso daí, vamos fazer uma divulgação em massa, todo mundo já tem conhecimento que a coisa vai começar a funcionar a partir de agora, e daqui para frente é o seguinte, olha, todo mundo tem conhecimento, avançou, tomou multa, e eu acho que não tem como questionar isso aí depois, né? Então, eu acho que primeiro chegar a informação que vai ser dessa forma, e depois aquele que descumprir, acho que tem que ser penalizado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho multas, eu não estou questionando também, tenho de Zona Azul várias também, estacionei, e aí não é falta de crédito. Eu tenho crédito para caramba, mas assim, perdeu um minuto de atenção, tomou multa. Enfim, pensando na população, aqueles que estão questionando, os trabalhadores que trabalham todo dia ali para defender o seu salário, para poder pagar 2, 3 multas, vamos pensar, vamos rever isso aí. Eu acho que o prefeito vai ter essa sensibilidade também,
de a gente poder abrir um novo diálogo, reajustar, fazer uma divulgação, levar conhecimento de toda a população, definir um prazo e, a partir daí, esse é o meu pedido e o meu pensamento. Creio que os demais da comissão, os demais vereadores também têm seu posicionamento. Eu acho que é um tema que a gente poderia continuar dialogando e repensar nessa situação, hein? Acho que era isso que eu tinha para falar. Bom, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, vou passar para o capitão Renato, que chegou agora também, tá? Mas antes também eu quero mais uma vez enfatizar essa questão, viu, Cláudia? Pensar com carinho sobre essa questão, realmente. Quando eu estava falando sobre as cidades aí vizinhas, é justamente porque a realidade, nós sentimos isso. Eu sentia isso muito quando ia para São Paulo, então você sai da sua realidade e você vai para São Paulo. É uma outra realidade. As cidades vizinhas aqui também, hoje, já estão mais acostumadas. Mas quando ela estava vindo para cá, ela vivia a realidade dela. Então, ela, daqui a pouco, ela via, vou virar para cá. Não dava seta, né? Ela estava irregular, mas não é uma questão de você falar, não, a pessoa está irregular, você já vai multar, né? Eu acho que tem que ter uma coerência sobre essa questão. Está errado? Está errado. Isso é fato, entendeu? Mas nós sabemos que tudo vai se ajustando. Entendeu? Tudo vai se ajustando. Quando nós tivemos ontem a audiência pública aqui a respeito também da vigilância, não tem como você punir aquela população que está errada, entendeu? Se ela depende daquilo ali é o sustento dela. Então você tem que achar uma forma educacional, uma forma que tudo vá se ajustando para chegar ao que é importante. Então, falo até para o doutor Marco Aurélio que possa estar ajudando a gente também nessa questão. Acho que é muito importante. Vejo que o prefeito também vai ser solícito nessa questão, porque, como o amigo aqui, Luan, falou, né, nossa cidade aqui é uma cidade difícil de você ganhar seu dinheiro. É uma cidade que você realmente é difícil. A maioria das pessoas que eu encontro em outra cidade fala, se você viver em Registro, você vive em qualquer lugar. E é verdade, nossa cidade é difícil realmente, né, de ganhar o pão. Então, tudo que a gente puder fazer, né, em benefício da população, né, vamos fazer junto, tá bom? Obrigado. Com a palavra o nobre vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente, secretários aqui presentes, uma boa noite a todos que estão aqui e nos assistem nas redes sociais, uma boa noite. Peço desculpas pelo meu atraso aqui, mas estava em outro compromisso e não poderia deixar de estar aqui hoje para falar sobre um assunto que tanto eu defendi, né? Eu creio que foi até falado um pouco antes de eu chegar aqui, né, o quanto eu defendi o projeto aqui na Câmara e continuo defendendo. Só que o que eu queria falar, Cláudia, é sobre foco, né? E, assim, eu não falo isso a partir de agora. O foco que eu tive como policial militar, como comandante do policiamento de Registro, sempre foi o mesmo. Alguns números que eu trago enquanto eu era comandante ainda do policiamento de Registro. Quando eu assumi aqui o município de Registro, comandando os policiais, a Polícia Militar fazia, em média, né, ao longo dos anos, 1.200, 1.000 e tantas multas de trânsito por ano. Eu assumi. Eu não sei se vocês lembram, lá para o ano mais ou menos 2018, se eu não me engano, que foi a primeira vez que eu sentei aqui nessa Câmara Municipal, ainda como comandante da PM, fui chamado pelos vereadores para falar sobre a onda de assaltos que estava tendo em Registro, né? Teve um tempo que teve muito trote, muita gente falando que estava sendo roubado e tudo mais aqui em Registro, e eu vim aqui conversar na Câmara para falar sobre esse assunto. Nesse tempo, a PM tinha um foco de trânsito. E eu tirei isso da cabeça dos policiais, falamos muito, conversamos muito, e para mim o policial tem que combater o crime, tem que correr atrás de bandido. Para mim, quem vai fazer outra função deve ser outra pessoa. Porque se o policial estiver pensando em trânsito, quem está combatendo o bandido? Essa é a minha visão. Essa é a minha visão de policial, certo? Agora eu queria deixar claro aqui, Cláudio, uma coisa. A infração de trânsito, ela tem que ser notificada. Quando a gente fala principalmente, está falando de farol vermelho. Uma pessoa que passou no farol vermelho e está errada, ela está passando no farol vermelho, ela está se colocando em risco. Aí eu falo aqui, eu não sei se alguém vai discordar de mim, mas falando principalmente com o pessoal que anda de moto. Se alguém bate no meu carro, está batendo no meu carro. Se alguém bate na sua moto, está batendo em você. Então tem que tomar cuidado com o farol. Mas, mais uma vez, eu falo, o foco, o policial militar, ele tem que estar atrás de bandido.
né? Isso é o que eu penso. Já falei isso para você, né, Cláudio? Acho que não é nenhuma surpresa. Não estou criticando o seu trabalho, mas estou falando de quem conhece de segurança pública. Esse projeto ele é tão bom, até peço desculpa do meu atraso, eu creio que já foi falado aqui alguns números, o quanto reduziu a criminalidade no município depois das câmeras. Para vocês terem uma ideia, um carro que passa nessa câmera e a câmera vai pegar a placa dele, se o dono do carro tiver procurado pela polícia, o policial que está lá vai ser avisado. Isso já aconteceu aqui em Registro. O cara passou, o dono daquele carro está procurado pela justiça, a câmera avisou o policial que estava lá, que avisou os policiais da rua, ele foi abordado. Ele tinha comprado o carro e não tinha passado por nome, mas o dono daquele carro a gente sabe que está procurado. Ou seja, se fosse o cara procurado, estaria preso. Então, segurança pública, essas câmeras, elas são fundamentais para a segurança pública, né? Eu creio que já tenha sido falado muito sobre o assunto, né? Mas para mim, o que você tem que colocar como o vigilante do cometimento aí de infração de trânsito, se vai colocar um radar, vai colocar lá em cima lá do farol lá, vai colocar, este farol está monitorado por câmeras, esse farol vai aplicar multa, alguma coisa que a população olhe e saiba, ó, aqui eu tenho um problema. É o que o Wander falou, o que aconteceu foi o susto. O cara que não sabia que ali estava multando, quando chegaram 5 multas para ele vai fazer o quê? Entendeu? Exatamente. Foram 5 irregularidades que geraram 5 multas, mas ele não sabia que aquele farol... Tudo bem, Cláudio. Inclusive Registro, outro dado que as pessoas, não sei se as pessoas sabem, mas há um tempo atrás, Registro foi a cidade com o trânsito mais violento de São Paulo ou do Brasil, não lembro. Isso aí foi um dado que eu vi. Então a gente tem que se preocupar com o trânsito. Mas eu falo como policial militar, eu falo como comandante que fui da PM, o foco da Polícia Militar tem que ser o combate ao crime. O foco dessas câmeras, para mim, tem que ser o combate ao crime. O combate melhorou muito, Cláudio. Eu acho que você trouxe aqui os dados sobre o número de roubos que baixaram. Baixaram 900% o número de roubos em registro. 900%, senhores. São quantas vidas que foram salvas pela segurança pública? Então, mais uma vez, não sou contra a infração de trânsito, a multa, não sou contra, mas eu acho que o foco está errado. Então, eu vim aqui hoje para falar sobre isso, né? Eu acho que o foco está errado. A divulgação tem que ser melhor, a população tem que saber o que está acontecendo, e, para mim, a gente tem uma Ferrari para a segurança pública. Só que se a gente não souber operar, não usá-la como ela tem que ser, a gente vai perder uma boa oportunidade de ser uma das cidades mais seguras do Estado e até mesmo do país. Nós somos a primeira cidade do Estado interligado com todos os municípios, que é o Muralha Paulista, que é um programa do governador Tarcísio, um programa de segurança. Nós somos a primeira cidade do município, do Estado inteiro. Nós temos hoje, não sei se vocês sabem, mas isso era um sonho para a Polícia Militar aqui. Nós não sabíamos o que acontecia na BR. Nós nunca soubemos, a Polícia Militar nunca soube. Acontecia um crime em registro, por exemplo, o cara fugia de registro, a gente não sabia para onde o cara estava indo. Hoje, com o nosso sistema de câmeras, nós estamos interligados com todas as câmeras da rodovia, da BR-116, nós sabemos tudo o que está acontecendo. Isso é inteligência policial. Hoje nós temos, mais uma vez eu falo, nós temos uma Ferrari na mão. Nós só temos que fazer com que ela funcione de uma maneira boa para a segurança pública. Beleza? Exatamente. É essa a finalidade. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, senhor presidente. Peço desculpas pela falta de respeito de chegar atrasado aqui na audiência pública, mas eu não podia deixar de estar aqui e conversar com vocês. E, mais uma vez, eu estou à disposição de todos para o que precisar. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado, capitão. Só vou aqui, antes de passar, vereadora, só para mais um munícipe que pediu aqui, tá? É o Alan Abreu. Boa noite a todos. Primeiramente, eu sou o Alan, sou morador da cidade desde quando nasci. Amo essa cidade. É uma cidade difícil, como todo mundo falou. É difícil para trabalho, pouca oportunidade, muito preconceito, entendeu? Principalmente com os motoboys. Eu estou na área de motoboy aí há quase 2 anos por falta de emprego. Tá difícil, é o que a gente pode fazer para não estar fazendo errado. Tenho filhos, igual todo mundo, esposa. Levei uma multa, tudo bem, não fujo do erro, se eu levei, tenho que pagar.
Porém, a minha indignação tá lá, vai recorrer na prefeitura, manda entrar no site, manda fazer isso, fazer aquilo. Muita gente é leigo, não sabe entrar em site, não sabe, ninguém sabe informar direito. A gente acaba que passa do prazo e acaba que tem que pagar e calado. Muitas das vezes eu tô no trânsito, no semáforo, vejo vários bugs, né? Vários erros, toda hora está em manutenção isso aí. Muitas das vezes de eu entrar no sinal verde e já vermelhar, não amarelar. Acredito que pode estar errando, já vi várias vezes, ou muitas vezes está piscando em amarelo em plena luz do dia, meio-dia, 1h da tarde. Né? Não estou dizendo que não pode errar, todo mundo erra, mas procurar ver isso aí. Estou tentando mudar de área, como falei, achar um emprego. Com esses 7 pontos na carteira, já não consigo, né, achar uma firma que aceite. Muitas das firmas não aceitam. A gente erra. Tenho quase 10 anos que sou habilitado, nunca levei uma multa por sinal vermelho e nem por nada. Né? Acredito que sou um bom condutor. Como eu falei, pode ser que eu tenha errado. O que eu queria dizer é que a prefeitura tinha que orientar melhor o cidadão e também fazer um jeito que tem um órgão com pessoas físicas para ensinar, como eu falei, tem muita pessoa que às vezes tem idade, que não sabe mexer com telefone, tal, fica difícil. A gente vai lá, um joga pro outro e nada se resolve. E é isso aí. Faltou um pouco de comunicação das câmeras. Principalmente que não tem placa, não tem nada dizendo que aquilo ali vai multar. Só está dizendo que está sendo monitorado. E se tiver placa, está pequena. Eu acho que tem que estar bem apresentável o que está sinalizando. Não tem nada sinalizando que aquilo ali está multando. Então eu acho injusto, né? Porém a gente está aqui para dar a voz aí e tentar ajudar. E é isso aí. Boa noite e muito obrigado aí ao Fábio Tatu que me informou e deu o direito de voz para a gente aí, tá? Alan, muito obrigado. Eu vou passar para a vereadora Sandra aqui e depois a gente faz os finalmente, tá bom? Depois eu passo. Pode passar o microfone. Oi. Então, é que você teve a fala com o secretário, né, de trânsito, e aí deu a impressão que ficou no ar, assim, que o seu projeto, em nenhum momento ele previa essa coisa da multa, né? Eu queria entender, assim, então, o que mudou, entendeu? Porque a gente, até sua fala que teve na rede social, né, em todo momento você focou, né, só no monitoramento, né, e o que isso veio agora acarretar com a prefeitura, né? Posso responder? Vai responder no final, como todos? Aí, talvez? Pode concluir. Como que é o nome da senhora? Larissa. Dona Larissa, primeiro, obrigado pela pergunta. Assim, o projeto, ele não partiu da Câmara Municipal, né? Não é um projeto dos vereadores, mas eu trouxe sim essa ideia do monitoramento desde lá de trás, desde a nossa campanha, porque eu sei o quanto isso é bom para a cidade. E sim, o que eu falei na rede social foi exatamente isso, que as câmeras, para mim, elas têm que funcionar como um patrulhamento. O policial, quando você coloca uma viatura, imagina que se você tem uma viatura na frente da sua casa, todo dia, uma viatura na frente da sua casa, o que vai acontecer? Vai diminuir o número de qualquer tipo de crime na sua rua, não é isso? Quando as nossas câmeras estão funcionando como uma viatura, como um patrulhamento, o bandido sabe. Então, a gente cria o que a gente chama de sensação de segurança. O bandido sabe que ali está ruim para ele. Ele não vai tentar roubar ninguém. Por quê? Porque ele sabe que aquelas câmeras, elas funcionam para prendê-lo, para mandá-lo para a cadeia. Entendeu? Então, quando você usa tudo isso que você tem de câmeras para a segurança pública, tudo isso que você usa de câmeras para a segurança pública e também para monitorar o trânsito, para fazer com que o trânsito seja mais seguro, você pode usar as câmeras, você pode usar a Polícia Militar para isso.
mas não fazer a parte de fiscalização de trânsito. É o que eu sempre falei para o Cláudio, e é o que eu falei lá no meu vídeo, né, na rede social, e é o que eu trago aqui na Câmara quando eu falo sobre o assunto. Você tem que fazer a fiscalização de trânsito? Você tem. Porque quando você comete uma infração de trânsito, você vai estar colocando em risco todo mundo, inclusive você mesmo. Só que essa fiscalização de trânsito, para mim, ela tem que ser feita com o equipamento correto. Qual que é o equipamento correto? Você vai colocar não uma câmera, não um radar, você vai colocar o equipamento que vai fazer a fiscalização daquele farol. Você vai colocar a placa como... Esqueci seu nome, desculpa. Como? Como o Alan falou, vai colocar uma placa grande explicando para todo mundo, ó, esse radar aqui, ó, ele multa, entendeu? Agora a câmera, você vai utilizar ela como se fosse uma viatura. Você vai utilizar ela que o bandido vai olhar e vai falar, meu, aqui não dá para mim. E eu vou te falar o que acontece normalmente. Quando você utiliza para segurança pública, quando você utiliza muito bem, utiliza para segurança pública, o crime daquela cidade acaba migrando. Infelizmente, ele vai para outras cidades do lado, mas a nossa cidade passa a ser mais segura, entendeu? As cidades do lado vão ter que trabalhar também a segurança pública, é assim que funciona, entendeu? Eu respondi a senhora? Respondi? Obrigado. Obrigado, senhor capitão. presidente. Só aproveitando a fala do Alan, vou aproveitar que o Alfredo está aqui para pedir também sobre essa questão realmente do DOC, né? Do DOC, da questão das pessoas que estão entrando, como ele falou, tem dificuldade para entrar no site, né? Imagina as pessoas que estão na área rural, que é mais difícil, que não tem uma internet. Então, o que eu aconselho, assim, é ter setor ali de protocolo, mas ter uma salinha com 2, 3 computadores, com alguém auxiliando essas pessoas também. Sabe? Porque esse reflexo, não sei se os nobres vereadores sentem, vem muito para a gente. Muitas vezes a pessoa, o munícipe, fala, você tem como me ajudar? Porque eles não têm realmente capacidade. Acho que um DOC é muito importante para uma questão interna. Muitas vezes aqui da casa, com o executivo, ou entre as secretarias ali, as diretorias hoje, entendeu? Mas quanto à população, realmente isso afasta muito a população. Mesmo, Gerson, mesmo quem tem alguma... consegue fazer, um passo a passo fixo lá no site da prefeitura ajudaria muito. Mas eu vou... Não, pode se inscrever como vereador, quer falar? Não, eu acho que eu tenho que responder os munícipes que estão aqui impacientes no Facebook, depois eu falo como vereadora, eu vou cumprir só a minha função como membro da comissão, ok? Tá ótimo. Vou tentar aqui fazer um resumo e depois queria que o senhor me garantisse o momento de fala que eu aguardei até o final. Eu gostaria aqui de tentar fazer um resumo dos participantes: Gustavo Volpini, Tatiana Colasso, Fernando Farias de Pontes, Fátima Gomes, Sol Mendes, Poliana Suzuki, Vinícius Soares, Johnny, JC Cowboy, Nil Fortes, Marco Antônio, presidente da SER, Matheus Luiz, João Vitor Soares, Luciano Santos, além do Chicão, que participou ativamente, mas não com questões, Fátima Gomes. Senhor presidente, eu acredito que eu consiga fazer o resumo de tantas questões que foram colocadas, fiz um esforço bem grande aqui, e peço a essas pessoas que eu nominei, que fizeram mais questões, que me ajudem caso eu não consiga fazer o resumo, porque não dá para repetir aqui todas as questões. Muitas delas, quase todas, já foram apresentadas. Mas na audiência pública a gente garante a participação de quem está presente aqui e de quem está online. Então, por isso, fiz questão de citar o nome das pessoas também. O foco das questões aqui foi transparência no processo. A Câmara e o prefeito disseram não, e houve pouca divulgação sobre quando começaria a multar. Então, várias das questões que foram colocadas estão nesse foco. Opa, todo mundo falou, o prefeito falou, aqui alguns mandatos garantiram, né? Eu foco no capitão Renato, que de fato ele é um entusiasta, ele garantiu aqui, a PM não está multando, quando foi colocado aqui para nós, de que a PM sim está multando. E quando o secretário diz que, hoje à tarde, que a prefeitura não tinha convênio com a Polícia Militar, por isso não tinha multas já há alguns anos. Não é por uma questão de foco nisso ou naquilo, mas há alguns anos não tinha convênio, a prefeitura assinou convênio. Então, a questão transparência no processo foram grande parte das questões. A outra coisa é a transparência na multa, que já foi falada aqui também, muito fortemente. Foto.
Nós somos multados em várias cidades ou estados, a gente vem com a foto. Se o processo, se o contrato tem valor altíssimo, por que não garantir a foto? Muitas das questões eu não vou conseguir contar, mas umas 8 falas aqui é foto. A outra questão, que até o secretário falou isso hoje à tarde para mim, e foi muita gente que trouxe, é essa questão que foi muito bem, quero me solidarizar aos trabalhadores da empresa, motoristas, assim como os motoboys, que é a questão de atravessar no amarelo, sabe? Então, quando a pessoa está atravessando, todos eles trouxeram essa grande dúvida aqui, seja agora o senhor viu, não preciso dizer, do ônibus, como das pessoas que já estavam atravessando, então a questão do amarelo. E aí, eu resumo dizendo assim, acho que é bem rápido aqui, tudo isso foi colocado já pelas pessoas, presidente, já como uma sugestão também, que é a temporização, de aumentar a temporização. Foi falado por vários aqui, que é 3 segundos do amarelo para o vermelho. 3 segundos do amarelo para o vermelho. E o que foi falado presencialmente aqui, não esqueci por quem, também foi aqui nas redes sociais, que do verde vai direto para o vermelho. Então, não foi uma pessoa só. Rede social e presente falando sobre isto. Temporização, ou seja, dá mais tempo, né, na mudança do amarelo para o vermelho, eu acho que soma no resumo aqui com as sugestões faladas, que o cronômetro de tempo pode ajudar. Porque também já foi argumentado aqui, eu não preciso usar o nosso tempo. Você já sabe se dá para o ônibus passar, se dá para o carro passar ou não. Aí a questão específica, são 5, eu vou só ler, porque aí não preciso explicar. Quem multa? Né? Foi dito muitas vezes aqui nessa casa que quem multava era a prefeitura. E o diretor já disse, não. Como é o fluxo? Também o senhor já falou, mas eu acredito que seria importante repetir. Como é o fluxo da multa? Ou seja, o que a Polícia Militar manda para o senhor? Enfim, é a pergunta. Uma questão nova. Por que a multa de registro não tem um desconto para quem paga antecipado? Outra questão específica, só tem foto de carro e não de moto. O radar fotográfico, acho que já foi falado, e multa no amarelo já foi falado, e uma questão específica aqui, mas para eu não voltar depois, que aí tá, vamos dirigir o Gugu, já saiu, que é os quebra-molas estão tendo lá na direção ao Instituto Federal, portanto, da Romão Federal, estão com quinas que estão, de fato, estragando os veículos e motos. Mas aí fugiu um pouquinho do tema, mas eu queria registrar. Eu trouxe as questões, presidente, e depois eu gostaria de falar como vereadora. Não sei se uso já a palavra ou não. Pode usar a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu queria, bem brevemente, já é tarde, lembrar também que nós tivemos 98 pessoas online, agora reduziu um pouquinho para 30 e poucos, mas 90 e poucas pessoas nos acompanharam. Muito rapidamente, porque eu me sinto contemplada em várias falas, eu acho que tem muitas coisas que foram colocadas aqui pela prefeitura, por mandatos de vereadores e pela população, que leva a reforçar o que o senhor começou a sessão. Vamos anular essas multas. Por quê? É claro que se a gente comete infração tem que multar. Mas vejam, está se falando que a temporização tem problemas, que exatamente no Banco do Brasil onde existe maior problema ou não. Porque não foi comunicado, não foi advertido as pessoas sobre isso. Porque o senhor bem disse, eu repito aqui, não tinha multas de trânsito antes, porque a prefeitura não tinha convênio com a Polícia Militar. E isto não significa que a gente possa cometer multas de trânsito, mas isso justifica um pouco, isso também já foi falado, do susto. Então, eu queria apresentar uma coisa muito concreta. Eu acho que foi muito dolorosamente alertados todos nós, quando teve como chamava, o semáforo com fotos, radar com fotos, há 3, 4 anos atrás? Bom, enfim, essa Câmara lotou, a município se mobilizou, e acho que a gente deve considerar, senhor diretor Bolsonaro, e claro que também o diretor de Assuntos de Negócios Jurídicos, esta situação, o alerta foi feito,
Vamos divulgar um pouco mais, vamos garantir a divulgação dos pontos, inclusive no site da Prefeitura, vamos definir a partir de quando começa a multar, mas daqui para trás está pesando demais. Até o depoimento das pessoas que trouxeram aqui são depoimentos muito importantes de um trabalhador que está trazendo o quanto está pesando para ele. Então, eu queria defender essa questão do cancelamento, divulgar no site, já foi falado, de garantir a foto na multa que vai endereçada para a pessoa, para que ela, todos relataram aqui, muita dificuldade de pedir a revisão e entrar com recurso, para dar tempo, inclusive, de fazer a temporização e de garantir o cronômetro de tempo nos semáforos. Eu falo com muita, e termino aqui, é uma questão muito importante a gente ter as câmeras como um instrumento que auxilia a segurança pública. É indiscutível. Mas não é uma, duas, três pessoas que falou que a Sandra, o capitão Renato, a doutora Inês, tudo bem, vão nos ouvir também, mas nós somos vereadores. O que as pessoas estão falando aqui é o prefeito falou. O prefeito falou que... E eu fui pegar o quê? Não iria ser multado. Eu fui pegar o contrato, que eu julgo o valor altíssimo, mas é outro tema. O contrato não fala o objetivo, fala que é para fornecer câmaras de segurança, né? Desculpa, monitoramento, fiscalização eletrônica no contrato. Vamos ver, depois eu vou compartilhar aqui, não vai dar tempo de eu abrir, porque não é o caso. Então, oi? No contrato com a empresa, não. Não, no contrato com a empresa, fala do fornecimento das câmeras para monitoramento. Então, eu queria dizer, de qualquer forma, quem lê esse contrato somos nós, que temos obrigação de ler. Eu quero insistir que a população não estava informada o suficiente. Quero dizer que é justo e necessário também que ajude no trânsito, por que não? Mas que se avise, que se programe isso. Termino a minha fala com esse apelo. Não é, se vocês sabem, nossos colegas, quando marcamos audiência pública, aqui vem 2, 3 pessoas. O número de pessoas aqui presente, o número de pessoas que acompanhou, 90 pessoas, indica que as coisas não estão bem, que o prefeito não deve continuar nesse caminho. Quero que os senhores sejam porta-vozes nossos, junto ao prefeito municipal, que ele reveja, cancele todas as multas, e gostaria que o diretor Cláudio, quando for usar a palavra, esclarecesse especificamente aquela questão que o senhor garantiu, que as multas do Banco do Brasil foram emitidas, mas serão canceladas, foi o que eu entendi, mas para além daquelas do Banco do Brasil, que, se eu entendi bem, foram canceladas, mas que se cancelem todas e recomece, com divulgação e com planejamento. Muito obrigada a presença de todos, obrigada a oportunidade, senhor presidente. Senhor presidente, eu posso só comentar a parte que a vereadora citou? Depois, vereador, eu só vou passar para finalizar aqui as pessoas que estavam inscritas, tá? Depois já passo. Mais um, né? Mais um, agora acertei mais. Tá bom? Por favor. Eu queria deixar bem claro aqui, rapidinho. No Facebook e nas redes sociais está sim uma placa escrita assim: quer levar uma multa? Visite a cidade de registro. Só isso. Obrigado. Não tem mais ninguém inscrito a falar? Capitão? Obrigado, senhor presidente. Vou só, pela citação da Sandra sobre, lá no começo, como eu sempre fui um saudosista do projeto, continuo sendo, né? Já deixei claro aqui o que para a segurança pública significa o monitoramento. E sim, Sandra, lá no começo, quando eu conversei com o comandante do batalhão, ele me garantiu que não teríamos as multas de trânsito elaboradas pelos policiais militares. Isso lá no começo, quando ainda estava sendo montada a sala de monitoramento no quartel. E, inclusive, isso foi falado na reunião de CONSEG, né? A reunião do Conselho de Segurança, isso foi falado. Mas nesse meio do caminho houve uma mudança nos planos e agora está fazendo. Então, Sandra, só para dizer que a minha fala naquele momento estava correta, mas a gente sabe que, infelizmente, as coisas mudam e, para mim, dessa vez, mudou para pior. E deixando bem claro, né, o que o pessoal me perguntou, para o monitoramento de registro,
eu sou contrário que se faça multa no monitoramento de registro. A infração de trânsito, ela tem que ser combatida também. A pessoa tem que ser multada quando ela comete uma infração de trânsito. Mas, para mim, para o capitão Renato, isso não deve partir do monitoramento, que deve ser voltado apenas para a segurança pública e que faz toda a diferença na segurança pública. Beleza? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado. O Cláudio está com a palavra. Bem, vereadora Sandra, quanto a senhora falou da questão dos 3 segundos lá, é um tempo já delimitado por lei, já, tá? E esse tempo já vem desde o período da implantação do semáforo, sempre foi 3 segundos, nunca foram alterados, do 3 segundos do verde para o amarelo, sabe? Então, alô, nunca foram alterados, o tempo é o mesmo, né? A questão, quando você falou do probleminha que estava dando no temporizador, mas não significava que o sinal estava aberto. Tá? Nesse período, quando ocorria, às 8 horas, quando ocorria esse problema, a PM não lavrou multa. Se aconteceu de lavrar alguma, elas serão canceladas. Não ocorreu. Isso isso é certeza. Tá? Então, quer dizer, não ocorreram. Tá? A questão é monitoramento do trânsito e segurança pública. A questão dos avanços de sinal, eu acho que é uma das infrações mais graves que tem, porque põe a vida de todo mundo em risco. Tá? Agora, quanto às demais, acho que o pessoal da aviação comentou da questão do ônibus. Em momento nenhum, o ônibus ele será multado quando ele estiver passando no amarelo. Ele estiver passando no amarelo, ficou vermelho, a foto ela só acontece 1 segundo depois que ficou vermelho. E mesmo assim, o policial está verificando. Se ele estava em trânsito, ele não efetua a multa. Ele só deve ter efetuado a multa porque passou realmente no vermelho. Tá? E como foi falado para o encarregado Reginaldo, ele esteve lá, nós informamos, entre todos com recursos, todos serão avaliados. Ele passou isso para os senhores? Né? Isso, né? Quer entrar com recurso e nós vamos olhar um caso por caso. Né? Uhum. Em Piracicaba, você sabe o que eles fizeram? Eles isentaram a empresa de ônibus, porque não tinha como. Todo semáforo multar a empresa de ônibus. Mas me desculpe, o senhor é motorista de ônibus. Cada vez que o senhor passa no sinal vermelho, além do risco do senhor pondo em vida, a risca do senhor, de todas as pessoas que estão dentro. Então, você tem que ser... Não, tem que ser pensar. Mas não vamos entrar. Ah, tá. Passar no semáforo vermelho Isso. é você estar parado e você invadir. Aí você está passando no semáforo. Agora, eu vim com um ônibus a certa velocidade, está verde, para mim não vim reduzindo ele, aí eu vou passar, porque eu não posso atrapalhar o trânsito também, eu vou passar como? Como eu falei para o senhor, como a gente falou, o Reginaldo, se teve isso, manda para lá o recurso que vai ser avaliado, tem as imagens para avaliar, tá bom? E as demais sugestões a gente vai levar para o prefeito, como eu disse, vamos conversar com o prefeito as demais sugestões. Senhor presidente, podia só pedir para considerar, não precisa nem me responder agora, até porque acabou minha bateria para eu pegar o número do artigo. Mas no CONTRAN, essa questão dos 3 segundos, eu entendi, lendo a legislação, que é relativo. Tem que fazer um planejamento, que é aquela ferição que o senhor disse, né, para dizer se aquele semáforo 3 segundos, se mais, enfim, não é uma regra única. Então, por isso que eu solicitaria que avaliasse com cautela, porque as pessoas estão vivendo isso. Esse estudo foi feito no período que a senhora era prefeita e foi feito agora também com empresas especializadas que fizeram o estudo. Né? Mas veja, Cláudio, 12 anos depois, com certeza aumentou o número de veículos e que não precisava manter os mesmos 3 segundos de mas antes. por isso lá, nós estamos respaldados por um estudo de empresas que tem do ramo, né, que foi feito, né, por isso que eu estou falando para a senhora. Foi feito o estudo e tem um respaldo
dessas empresas, inclusive são as mesmas empresas que fazem o estudo em São Paulo e demais cidades grandes também, né? Mas, como dizia o negócio, nada é definitivo, a gente pode fazer um estudo para reavaliar. E os apontamentos que tiveram aqui, eu e o Dr. Marcos vamos levar para o prefeito para análise. Dr. Marcos. Bom, mais alguma palavra? Wander, vereadora Sandra, doutora Inês. Bom, antes de terminar, antes de ir para os finalmente, eu queria que a gente também aqui tivesse um compromisso com essa comissão aqui, que essas questões, né, que foram levantadas, o Cláudio vai responder, né, se a gente puder estar colocando também, secretária, né, sobre a resposta que ele vai dar, tá? Para que a gente possa também estar passando para a população, correto? Gerson, tá essa questão, a gente pode sair daqui com prazo para a resposta? Os apontamentos que tiveram isso, vocês passaram para nós, a gente responderemos todos eles. Não, e depois a nossa questão maior, assim como comissão, é se vai ter essa conversa, né, com o jurídico e o prefeito e vamos o conversar setor. com o prefeito e junto com o jurídico e a procuradoria. Mas E o prazo, mais ou menos, só para ter uma noção? Um mês, mais ou menos, até eu fazer um estudo detalhado, para dar uma resposta. Então vamos fazer isso. Então vamos fazer um requerimento com esses apontamentos, né? Em 15 dias será respondido e a gente fica mais fácil também, tá bom? Quero aqui agradecer a todos. Obrigado realmente, secretária Sandra, foi excelente, foi presidente hoje, secretária. Peço desculpa, tá? Porque faz tempo que eu não venho presidir uma comissão. E quero agradecer o Wander também pela contribuição, o Cláudio também pela contribuição, o doutor Marco Aurélio pela contribuição, e a todos os munícipes que deram essa contribuição. Acho que é um momento ímpar, né, do nosso município. E não havendo mais nada a tratar, às 21h04, encerro a presente audiência.